Então, galera, primeiramente, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente nesse trabalho. Sempre foi minha ideia querer mostrar uma aula um pouco diferente, como a gente fala a respeito da questão do EAD, né, que é algo que a gente presencia muito. Estou querendo abordar uma coisa um pouco diferente com vocês. É uma experiência nova para mim, eu sei que tem muitos colegas que já fazem parte da docência, é uma coisa que eu admiro demais, então eu estou tentando experimentar um pouco essa área. Dividindo nossa aula em 4 etapas. A primeira, eu vou estar explanando o tema, do que se trata a questão da diversidade, da igualdade e como é enxergado isso através do nível Estado, Brasil, Constituição e tudo mais, porque eu estou levando um pouco para a brasa para o meu lado, né? Pontos de vista pessoal, que são os pontos de vista que eu tenho referente a isso. Respostas aos argumentos dos colegas, que eu cheguei a dar uma olhada nos textos e nas ideias de vocês, eu achei muito bacana, então eu quero fazer alguns comentários a respeito, se vocês me permitirem, é claro. E também eu estou trazendo um convidado, daqui a pouco vocês vão conhecer, uma pessoa que eu sou muito fã e que tem uma lição de vida para passar pra gente, e eu quero muito que vocês conheçam também. Então, inclusão e diversidade. A gente pode partir do pressuposto que a educação inclusiva, né, ela vem garantir igualdade e oportunidade. Nessa garantia, ela quer garantir igualdade de oportunidade para todos, não importando as diferenças das pessoas. Isso é a ideia que o governo traz há muito tempo, até baseado um pouco na Constituição, nos direitos internacionais, que vocês vão estar vendo daqui a pouquinho. Quem que são esses todos? É a igualdade de etnia social, cultural, intelectual, física, racial, etária, né, a questão das gerações, e sexual, que hoje em dia é algo um tanto quanto novo. Os princípios da educação inclusiva é acesso à educação, como as pessoas aprendem através disso, no caso que seria para todos aprenderem de uma forma igual, e um convívio escolar para todos. Mas o que a gente vê hoje é algo que, sim, eles estão tentando fazer isso, eles estão baseando-se nos princípios, só que a gente sabe que isso não é da noite para o dia que vai acontecer. Mas enfim, isso é para uma outra parte, né, que é a questão da minha opinião. As igualdades, a educação inclusiva, ela iguala as etnias, conforme eu já havia falado. Então, o que a gente vê que eu pelo menos vejo que está sendo mais defasado na questão das escolas, que é a área que a gente está acabando de atuar, né, é a questão da igualdade física, ao meu ponto de vista, que daí vem a questão da psíquica também, que eu acho que é mais importante do que a própria física, racial, que é uma coisa que a gente vive muito forte ainda, e também tem a ver com a questão cultural lá de baixo, mas depois eu vou entrar com a minha opinião sobre isso, etária, que é a questão das gerações, e eu vejo uma coisa que me preocupa bastante, que é a questão dos próprios docentes. Então a gente tem aqueles docentes que vêm de uma educação lá de trás, que eu não tenho nada contra disso, inclusive dizem que os docentes que são considerados como vinhos, né, quanto mais velhos, melhores eles são. Mas o grande problema é aquele docente que não acompanha a trajetória, entendeu? Que não acompanha a evolução. Aí como é que uma pessoa dessas vai pegar, e a gente chama de dinossauros, né, que ela vai pegar e ajudar um aluno que está entrando agora, todo tecnológico e tudo mais, da mesma forma que ele ajudava aquele aluno há 20 anos atrás, com o mesmo mindset, a mesma forma de interpretar isso, vai acabar não dando certo. E a sexual, que hoje em dia é algo que está muito comum, né? A gente vê que não tem mais muita opção. A gente vê principalmente entre os jovens, eu acredito que os colegas, não sei qual a faixa etária que vocês convivem, mas a gente vê que não tem mais aquela coisa de menino com menina, e etc. Hoje em dia é uma mistura, e eu não sei agora se a questão e eu até faço a pergunta para vocês, se é a questão de modinha ou a questão cultural que está vindo de uma forma diferente e tudo mais. Mas enfim, tem muita gente que ainda acha muito estranho, mas talvez para eu conviver um pouco mais com isso, para mim já é algo um pouco normal, né? Questão da diversidade. A diversidade, ela é uma socialização. Ela vem através dos direitos fundamentais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A pluralidade de ideias, né, que é o que trabalha. Eu acho que é muito legal a questão da diversidade trabalhar em cima dos direitos fundamentais, mas infelizmente eles foram criados lá atrás. Então é aquela mesma história da
inclusiva, né? A gente não pode se basear somente nisso, porque tudo está acontecendo de uma forma muito rápida e a Constituição, enfim, acaba ficando um pouco para trás. O Ministério da Educação aqui, ele busca incluir grupos historicamente apartados para promover os direitos humanos. O tão falado direitos humanos, né? Que eu acredito que muita gente não saiba para que serve realmente os direitos humanos. Hoje em dia, com a questão de entretenimento, internet, novela e tudo mais, as pessoas acham que a questão do direito humano é proteger o pobre, ou proteger o ladrão, ou proteger o bandido, coisas que a gente sabe que infelizmente, ou felizmente, não é assim que acaba acontecendo, né? Além de respeito e igualdade para todos, conforme a gente havia falado. Mas depois eu vou acabar entrando com a minha questão, e eu acho que eu vou entrar agora mesmo com a questão da minha ideia de como é que eu vou ter direito e igualdade para todos se, ao meu ver, é claro, a gente não tem como igualar todo mundo da mesma forma. Por quê? Porque a gente não traz um tratamento lá de baixo, entendeu? A gente não passa para os nossos profissionais, e o maior exemplo disso, que tá para decair cada vez mais, é a corta de verba do nosso governo nacional, que ele está cortando verba para filosofia e sociologia. Então como é que a gente vai cortar isso, ou melhor, criar isso, direito e igualdade para todos, sabendo que isso não existe na cabeça das pessoas, que é o principal. Para garantir, o governo hoje em dia está tirando os alunos de escola especial e está passando os alunos para a escola regular. Por quê? Porque ele está garantido exatamente isso, a questão da educação, da busca entre a igualdade entre todos. Só que a gente não pode dizer que ele não é desigual. Uma Constituição, nossa Carta Magna hoje, ela trata de igualdade. E a igualdade na Constituição Federal, ela se divide por duas formas. É a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade material também é conhecida como o princípio da isonomia, muito falado hoje em dia. A igualdade formal, ela é uma igualdade para todos. Então ela diz que os iguais devem ser tratados de forma igual e, na material, os desiguais devem ser tratados de forma desigual. E aí eu te pergunto, hoje, por exemplo, os docentes, principalmente os docentes um pouco mais antigos, os que não vêm atrás e não buscam a questão da interação com o aluno, da questão do aprendizado e etc., eles estão prontos para tratar os desiguais de forma desigual? Então como é que o governo vai pegar o aluno que é de uma escola especial, que ele traz consigo algum problema ou alguma deformação psicológica, e ele vai botar o aluno no lado do outro aluno, tá? De um aluno que ele veio e ele não tem nenhuma deformação, ele olha para esse aluno e ele diz: nossa, esse cara é estranho, ele não teve uma influência na questão da própria casa dele, nos princípios basilares deles de família, a família acaba não passando isso para ele. Então o que vai gerar isso tudo? A falta de preparo, tanto pessoal do próprio aluno, do próprio coleguinha dele, quanto do profissional, do docente que está aqui na frente e não sabe abordar o aluno. E não sabe dizer, peraí, para isso tu consegue fazer, então para ver TV tu consegue ver. Agora, trazendo um exemplo de um aluno com pouca visão. Então para ver TV tu consegue ver, mas para copiar meu quadro tu não consegue. Então, cara, óbvio que o aluno não vai ver TV. Um cara com pouca visão, ele vai tentar ver algumas coisas, mas com baixa visão, aquele chamado, mas o quadro ele vai acabar não enxergando. Então a gente tem relatos disso. Infelizmente, a questão da frustração, a questão do próprio bullying. O aluno que vai receber esse tratamento, ele vai estar frustrado porque ele não consegue aprender as mesmas coisas. Ele vai sofrer bullying direto. A gente teve um exemplo, eu tenho um cunhado meu que ele acabou perdendo a visão e eu consigo vivenciar muito disso. Então, a gente vê que as pessoas ou trabalham com uma forma muito e em excesso de cuidado, então aquela coisa de, ai meu Deus, eu preciso cuidar de ti, vem pra cá, fica perto de mim. Ou, ao contrário, as pessoas vão e fazem chacota. Então, peraí, uma criança que não tem noção do que ela tá falando, ela vê que a pessoa é estranha e ela acha engraçado aquilo. Ela não vai, eu acredito que ela não vai fazer por maldade. Mas ela vai lá, vai brincar, vai achar, tu não tá enxergando mesmo, olha eu aqui na frente, lá, não sei o que, não sei o que. Então acaba sendo um pouco ruim. Por isso que eu digo, a gente tem que trazer lá de baixo. Cara, a questão da filosofia, a questão da sociologia, ela trata isso. Então como é que um governo hoje acaba tirando um pouco disso tudo? Mas
Esse é um pouco do meu ponto de vista, tá, pessoal? Eu posso me estender muito e eu não tenho muito tempo. Então, galera, agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito do meu ponto de vista dos comentários de vocês. Eu achei muito legal o comentário da Cris, a questão da dificuldade de lidar, um resumo, né? A dificuldade de lidar foi exatamente o que eu falei, eu acredito que todos tenhamos, né? Que melhorar para isso. E a falta de profissionais preparados. Muitas vezes não adianta tu tirar um aluno e botar alguém para cuidar dele, sabendo que esse profissional não está pronto para cuidar desse aluno. Então isso acaba gerando um grande problema. E numa sala de aula a gente tem 2 profissionais e talvez os 2 não saibam lidar com isso. Ela até levanta a questão da pergunta, professores e inclusão, problema ou solução? Eu acredito que seja uma baita solução se a gente conseguir organizar as duas coisas e nos melhorarmos, né? A Mônica também falou a questão da quebra de paradigmas. Obviamente, todos nós nascemos com algum tipo de paradigma a ser quebrado, né? E eu super concordo contigo, Mônica. Temos que sim quebrar antes de julgar alguém, julgar um governo, julgar um estado, nós mesmos nos melhorarmos. Então, super concordo contigo. E ela sugere uma troca até, né? Que é nós professores e a inclusão. Um desafio pessoal e coletivo para soluções nos processos de inclusão. Meu, perfeito. Eu acho muito legal isso, que nós da área podemos estar falando e sim somando, trocando ideias, né? E para que a gente busque sempre um bem maior. A Neuci fala também dos profissionais e educadores com problemas de saúde mental. Meu, é um baita tópico. Sim, a gente acaba vendo isso, né? A falta do profissional ser remunerado. O maior exemplo do nosso estado que a gente está vivendo, a questão dos professores sem remuneração. Então, olha o quanto isso não surge efeito no psicológico desse profissional. Quanto que não é ruim para ele. Tem que estar ali aturando muitas vezes alunos, desrespeitando ele mesmo, ele não ganhando o salário dele, tendo contas a pagar, toda uma vida, enfim, e não tendo um auxílio, né, para que isso tudo aconteça. E ainda, além de tudo isso, surge na turma dele um aluno com algum tipo de deficiência. Então, cara, eu acho que isso é um grande problema, né, e sim, o ideal seria que teremos que melhorar, porque eu acredito muito nessa evolução. O Lucas fala a respeito de treinamento e desenvolvimento, que vai de encontro que a Neuci fala, né, numa forma gradual e lenta, mudanças na questão de editais, e eu super concordo com isso, porque não adianta a gente querer fazer uma mudança muito ríspida, que essa mudança não vai acontecer. Então a gente tem que entrar aos poucos nessa mudança e fazer isso acontecer e depois sim se tornar algo normal, né? Porque não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Então outro exemplo aqui da Simone, né? Que ela traz um relato de um aluno Down que ela teve e ela acabou buscando conhecimento para ver como ela poderia tratar esse aluno. Meu, fantástico, Simone, achei muito bacana. A questão do encontro com os pais e eu acho que isso é muito importante. Trazer o pai para entender como funciona essa situação, como funciona a questão do Down. Eu acho que nada melhor tu aprender com alguém que está vivenciando isso, né? É o maior exemplo. E a questão da lei, né? A obrigação por lei, no caso, de ter uma pessoa para acompanhar. Mas aí a gente cai naquela mesma coisa que eu falei lá em cima a respeito com a Cristiane. Como é que eu vou trazer um profissional um profissional da educação, sim, mas que acaba não sendo um profissional específico para isso, né? Aí acaba sendo um pouco complicado. A Camila também traz pra gente a questão dos pais, como os pais se posicionam, né? E eu acho que os pais hoje em dia jogam muito a questão do aluno, que a escola tem que dar educação, e isso eu digo aluno em geral. Muitas vezes, como ela citou também, a escola teve que mostrar para o pai que sim, a aluna no caso, né, tinha um autismo, porque o pai não reconhecia isso. Então eu acho que isso talvez seja até um pouco normal em relatos que a gente vê de professores e tudo mais, os pais não estarem entendendo a real situação do filho e jogando a responsabilidade toda para a escola. Isso acaba sendo muito triste, né? Porque como é que a gente vai falar de igualdade sabendo que a gente tem que, além de tudo, dar uma educação basilar pro aluno. E a Márcia fala que talvez não estamos preparados para a sala, temos que substituir pelo carinho. Eu acho que sim, o amor, se caso a gente não estiver preparado, ele pode sim ajudar muito. E eu acho que o mundo inteiro precisa de um pouco mais de amor, né?
Se a gente conseguir substituir essa questão da raiva, porque eu acredito muito que um docente em sala de aula, ainda mais hoje em dia, acaba passando por N situações. Então, eu acredito sim que o amor acaba substituindo, e para esse aluno, principalmente, a gente tentar entender essa situação e talvez não se colocar muito num lugar, porque eles não gostam de ser tratados com esse excesso de precaução e tudo mais. Eles querem viver também uma vida normal dentro das normalidades deles, né? Obviamente. Então, sim, eu acredito muito que o amor pode mudar muitas coisas. É isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Então eu trouxe aqui um cara que, cara, exemplo pra mim, o Cláudio. Ele é docente já faz uns 25 anos, né, Cláudio? Mais ou menos. Engenheiro químico, físico também. E já deu aula, eu acho que em muito lugar, né, Cláudio? Em várias modalidades, desde o EJA, escola regular, pré-vestibular, principalmente, né? Legal. Então já peguei uma E boa hoje o Cláudio é diretor de um curso aqui de Caxias do Sul também, e ele passou por muitas coisas, eu acho, desde na questão da inclusão, né, Cláudio? Desde racial até, não sei se já pegou casos de síndromes ou alguma deficiência na tua sala de aula. Já, assim, uma vez, né, eu já dei aula particular para um autista com um grau bem pequeno também, que é complicado, né, até tu conseguir atenção e tal, e achar o vínculo. Eu acho que isso, eu não estava preparado, eu nem sabia que o aluno que tinha autismo. Entendi. Fui contratado para dar aula particular e cheguei lá e ele ficou olhando para minha camiseta a aula inteira e não prestou atenção no que eu estava dizendo. Aí com o tempo a gente foi achando um vínculo que por acaso foi o aquário que ele tinha. Na época eu tinha um aquário, ele também. Aí quando eu cheguei para dar aula ele estava olhando o aquário, aí eu olhei, eu também tenho esse peixe e tal. E aí eu achei um vínculo. Mas legal. Assim, tentativa e erro. Sim. Eu não tinha preparação nenhuma para fazer. Na época eu até cursava engenharia ainda, nem tinha feito física ainda. Entendi. E já tive também, já tive aluno cego em aula de pré-vestibular. Que bacana. Tinha uma aluna que eu ia falando a aula, ela pedia só para eu falar um pouquinho mais devagar. Aí depois que terminava a aula, ela levantava o cartão e dizia, quer sentir a tua aula? Tá aqui. Mas eu não tinha preparação nenhuma. Mas eu não tinha preparação nenhuma para dar aula. Sim, tu entende? Para esse. E eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente muitas vezes inclui de uma maneira assim, né, bem fácil, põe na aula junto, mas o profissional não tá. E eu acho que o aluno também não foi acostumado a ter um tratamento assim. Porque desde cedo, né, talvez o professor lá do primeiro, segundo ano, né, primeira, segunda série, sim, ele não tem essa preparação. É a mesma história. Às vezes o professor que vai começar a falar de matemática para ti é o que tem menos preparação para dar aula de matemática, que é aquele que às vezes fez só o magistério, não chegou a fazer uma aula de matemática mesmo. Entendi. Então eu acho que o despreparo é o pior mesmo. É o pior. Claro, entendi. Não, bacana. E a questão de preconceito com o próprio aluno, por exemplo, agora falando em questão de cota racial, né? Vem aí a questão da inclusão racial também, porque, né, tratando de inclusão a gente mexe com o mundo. A gente tem a própria questão do Enem, né? Sim. Que a gente fala de inclusão e a gente fala de pessoas com baixa renda, com pessoas negras, pardas, enfim. E como tu vê esse aluno hoje? É um aluno que ele já está inteirado a respeito disso? O que ele entende a respeito dessa cota, dessa colocação dele no mundo acadêmico? Eu vejo que muitas vezes no início o aluno não tem muita noção dessa cota que ele tem, dessa reserva de vagas, dessa ação afirmativa. Eu vejo que existe um preconceito, a gente corre o risco de daqui a pouco estar formando dois tipos de profissional, né? Daqui a pouco, imagina tu entrar num consultório médico, aí tu vê um médico que de repente que é negro, e aí tu diz, mas ele entrou por cota, entrou, né? Então eu acho que até o próprio cliente, o próprio público, o paciente, talvez ele já comece a olhar com uma certa restrição. Cotista, foi mais fácil entrar e estudou menos. Não sei se isso acontece, mas é um risco que se corre. Claro. E também a gente tem que ver que eu acho que a ideia do racismo ela é uma coisa que é aprendida. Né? Eu acho que é aquele lance do Mandela, né? Aquela frase, né? Que para tu odiar, tu precisa aprender a odiar. Né? Então tu também pode aprender que tu não deve fazer diferença. Então eu acho que isso vem muito de casa. Então talvez a conscientização na casa, né, antes, né, porque muitas vezes os casos de racismo que a gente percebe, às vezes de um comentário racista, ele é um comentário que muitas vezes é emitido sem a percepção de que tu está sendo racista. Claro. Né? Claro. Então eu acho que isso veio de casa. Sim.
Então talvez as algo normal pra gerações... ti, né? Falei algo normal. Depois que o cara se ofendeu, tu vai te Aí, quando tu diz, pô, cara, tu me ofendeu, eu não gostei que tu falou isso. Ele, mas não foi a minha intenção. Mas ele já tem aquilo intrínseco. Mas essa questão da ofensa não é só nem a questão racial, mas, cara, pro próprio qualquer cego e tudo mais, que o cara vai falar de uma forma e vai dizer, putz, velho. Eu tive 2 alunos cegos em pré-vestibular. Uma vez eu tava dando aula e eu terminei, tava dando ótica, que é uma coisa complicada para cego. E aí quando eu terminei de falar, todo mundo enxergou essa imagem, e aí ele levantou a mão e disse, eu não. E eu tava de costas. Quando eu me virei, tá todo mundo rindo, porque ele também fazia piada da história. Então, claro, vai muito da pessoa e de como ele foi trabalhado, né, nessa questão de inclusão durante todo esse tempo. Então, eu acho que isso também é um trabalho que deve ser feito pelo professor. E para isso ele deve ter a preparação para fazer. Seja na inclusão de alguma deficiência, né, algum aluno portador de deficiência, seja na questão racial. Que muitas vezes o professor também não tem o preparo para lidar com essas coisas. Entendi. Não, perfeito. Cara, obrigado. Foi um prazer enorme te ter conosco e agregando conhecimento sempre. Tranquilo. Eu que agradeço. Valeu.